Deixe Deus falar com você através do Café com a Verdade. Bem-vindos ao grupo Café com a Verdade. A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao grupo Café com a Verdade. Deus abençoe. Olá, Café com a Verdade. Sejam todos bem-vindos ao Café com a Verdade. Bem-vindos ao Café com a Verdade. A paz do Senhor a todos, mais um vídeo do canal Com a Verdade. Queremos dizer aqui para os irmãos que estamos tentando o máximo possível trazer conteúdos diferentes, entrevistas diferentes, com vários conteúdos para as pessoas ouvirem, terem conhecimento de diversas coisas a respeito do Evangelho, a respeito da operação de Deus. Então, nós temos trazido muitos vídeos e, com o passar do tempo, nós vamos filtrando mais isso, trazendo mais conteúdo, por enquanto algumas palavras isoladas. Mas vamos lá, em Hebreus 13, versículo 11, o título dessa mensagem é Saia para fora do arraial. Hebreus 13, 11, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados para fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu para fora das portas da cidade para santificar o povo para fora das portas da cidade, por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento. Saiamos até ele fora do acampamento. A fé cristã no Brasil, as igrejas, as nossas igrejas, elas cometem um equívoco quando se fala de santificação e quando se fala de corpo de Cristo. Porque nós costumamos a confinar as coisas de Deus, a encastelar as coisas de Deus, a delimitar as coisas de Deus, a aprisionar, colocar um limite com fronteiras religiosas, de passa até lá, depois de lá não passa mais. São essas as nossas experiências com Deus, achando que tudo ocorre dentro do arraial, ou que tudo começa dentro do arraial. Mas o que Deus fez e sempre fará vai ser fora do arraial. As grandes operações de Deus. No Antigo Testamento, Deus quebrou paradigmas, chamando pessoas fora do povo judeu. Por exemplo, Ruth e Noemi são moabitas e entraram na linhagem de Davi, entraram na linhagem de Cristo e de outros povos, gentios. E Deus quebrou paradigma, e Deus quebra o paradigma. Esther, por exemplo, muitos se fizeram judeus naquela época, Deus permitiu que muitos se convertessem, né? O livro de Hebreus é uma prova disso. Eles começaram a dar importância para a cerimônia dentro do arraial. E por causa disso que o autor de Hebreus fala que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que Arão. Ele precisa falar isso. Ele precisa falar que Jesus é maior do que os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Porque ele precisa falar isso. Porque eles estavam dando mais valor aos heróis da fé que ficavam dentro do arraial, que estavam dentro do arraial para eles, né? E os hebreus estavam tornando a experiência com Jesus pequena, medíocre, diminutiva, porque não estavam olhando para a vida de Jesus, né? O Deus criador de todas as coisas, ele não cabe dentro de arraial. Ele não cabe dentro de quatro paredes, não cabe dentro da caixinha, ele não cabe dentro de regras, ele não cabe. Ele opera multiforme. Operar multiforme é operar fora do seu conhecimento que Deus pode operar. É operar dentro das linhas que você faz na sua mente, que Deus pode operar. Deus extrapola isso. Deus, o Espírito Santo dele é derramado no lugar que ele quiser derramar. E ele derrama, e ele salva no lugar que ele quiser salvar. E se for trevas, ele leva luz, e as trevas viram luz. É uma coisa assim que nós não temos consciência disso. O nosso normal é limitar tudo.
empacotar tudo. Por experiência que nós vemos, nós tornamos essas experiências verdades. Quando nós vemos, por exemplo, Deus operando dentro do arraial, que é dentro dos cultos, e Deus opera dentro dos cultos. Deus opera dentro dos cultos, mas começa para fora. A santificação começa para fora do templo, para fora do arraial. É o que está escrito em Hebreus aqui, para santificar o povo fora do arraial. Deus não tem patente. Deus não é oficial. Deus não foca as operações de oficialidade. Deus não foca os espetáculos, os espetáculos cristãos. Não é o foco dele. O foco dele são os miseráveis. São os doentes. São aqueles que precisam dele. Isso é o foco de Deus. O homem tenta domesticar a fé, né? Jesus, a vida dele, 90% da vida dele foi na praia. Ele não ficava, raramente ele ia pregar na sinagoga. Ele ficava andando aí, lá na Galiléia das Nações, onde o judeu não entrava, em Samaria. Certa vez ele entrou em Gadara. Ele foi em Gadara para expulsar um endemoniado que estava aprisionado por uma legião. Ele entrou num cemitério. Isso tudo para o judeu era absurdo. Ele transitava livremente. Ele não queria saber as regras judaicas. Ele foi lá, expulsou os demônios, a legião do endemoniado de Gadara, ficou perto de porqueiros de porcos, porque a legião entrou nos porcos, e ele fica perto de porcos. Geograficamente ninguém prende ele, porque dali ele vai jantar na casa do mestre da sinagoga, sem se lavar. Era para ele ter ficado imundo. Ele não respeita nenhuma norma judaica feitas pelos judeus mesmo, feita pelos fariseus, de você estar imundo, de você tocar e ficar imundo, de você não fazer ou de você fazer. Ele extrapola isso, ele transita livremente por onde ele quer transitar, ele cura quem ele quer curar, ele não pede autorização para o sacerdote para curar, ele vira a mesa do templo porque estavam tentando encaixotar o templo com vendas, com comércio, encaixotando pombos para vender para sacrifício. Ele tira todo mundo do templo, fala que a casa do Pai é a casa de oração, porque as pessoas estavam encaixotando a fé. A religião tentou encaixotar Jesus no caixão. Nem o caixão segurou Jesus. Como é que uma caixa de religião vai segurar Jesus? Nem o caixão segurou Jesus. Ele ressuscitou. A fé é do lado de fora do portão. Não é em liturgias fechadas. A fé se manifesta para fora. Liturgia fechada é a consequência da fé para fora. Não é em templos, em castelos, nem em locais cheios de santo. Não, é na rua. São nas esquinas, no suor humano, no relacionamento, na sua família. Aí sim é interiorizado Jesus. Primeiro para fora, depois para dentro. O sacrifício é de dentro para fora, assim que acontecia nesse sacrifício. Os outros sacrifícios, a maioria era realizado dentro das 4 paredes do tabernáculo. Os animais eram queimados. Esse sacrifício, os animais eram queimados do lado de fora. Nós achamos que as manifestações de Deus, elas acontecem e começam dentro. Não, muitas vezes sim. Acontecem dentro, mas é a hora que quem aceitou Jesus chega em casa, é aí que acontece. Porque daí ele começa a pensar, e agora, o que vai ser da minha vida? Eu aceitei Jesus. O que eu vou falar no trabalho? O que eu vou falar para minha esposa? O que eu vou falar para meu marido? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu quero mudar. Aí começa a santificação. Nesse momento começa a santificação. O culto é resultado disso. É do lado de fora. As pessoas, elas chegam em casa aí que elas se dão conta do que elas fizeram, né? Aceitaram Jesus, né? Então esse sacrifício não é feito dentro das 4 paredes. Ele só é autenticado e legitimizado, validado, se for extensão do que acontece fora do acampamento. É uma extensão da vida vivida.
a vida fora, aí você mostra que está se santificando. É quando você tem a habilidade de se misturar, de levar a vida para as pessoas, se misturar, sem com que você seja consumido por trevas, né? Do lado de fora você aprende para trazer para dentro. Você resolve fora, depois você traz para dentro. Você perdoa fora, depois você traz para dentro. Você aprende a viver fora, depois traz para dentro. Jesus vivia assim, Jesus vivia fora. Jesus nos santificou fora, né? Fora do arraial. A igreja, ela inverte isso desgraçadamente. Ela inverte isso. O padecimento de Jesus foi fora. O nosso padecimento fora do arraial é um padecimento mais legítimo. É um padecimento mais sincero. É um padecimento que você tem que negar a si mesmo. É um padecimento que você tem que se olhar no espelho. É um padecimento que por exemplo, o padecimento dentro do arraial é um padecimento assim de você guardar rancor do seu irmão, de você não tocar nisso e naquilo, de você sentar naquele banco X ou Y, de você não se vestir assim, de você ter regras de horários de oração, de você ter cultos e vigílias de oração. Isso não que seja ruim, mas parece que você fica fechado a isso. Você não vive lá fora. Você quer viver espiritualmente lá dentro. E nós vamos falar uma coisa aqui que não adianta passar essa fita métrica lá dentro. Você não consegue viver lá fora. Não adianta deixar tudo interno, não adianta. As boas brigas são lá fora, as grandes batalhas são fora do arraial, não são dentro do arraial. Não adianta, a gente não pode viver a vida toda com cheiro de religião, com essa mediocridade religiosa, esses mosteiros inconscientes. Não dá, não dá. A vida dentro do arraial, só dentro do arraial, se santificando dentro do arraial, ela é covarde. É covarde você ficar fazendo campanha de oração dentro da igreja e chegar na sua casa e não dar amor para sua esposa. É covarde, minha senhora, você ficar indo todos os dias no culto, e você não conversar com o seu próximo, porque você tem rixa, tem briga, covardia. A santificação é do lado de fora, não é do lado de dentro. Não adianta ir no culto e se sentir bem, porque foi no culto. Tarefa cumprida, né? Cumprir a tarefa. Não, covardia. É fugir da briga. É fugir da tentação. É cair, pedir perdão e levantar. Não é do lado de dentro é covardia. Sabe, você entra no culto, fica todos os dias indo na igreja e chega na sua casa, você não olha no olho do seu filho e fala a verdade para ele. Covardia, santificação é fora, de fora para dentro, de fora para dentro. Não dá para viver mais assim. Não dá, a vida não é isso. A vida não é você orar agradecendo pela placa da sua igreja, agradecendo pela obra de Deus dentro da sua igreja. Que isso? Não. O amor é demonstrado fora, não é demonstrado dentro. Dentro é uma consequência. O negócio é lá para fora. É você amar lá fora, é você orar por alguém lá fora, você jejuar por uma vida lá fora. É você jejuar pela sua vida vivendo lá. Quando você sofre lá. Aí sim. Tivemos uma experiência essa semana de uma senhora que está dando assistência para uma jovem. E ela orou com essa jovem. E essa jovem mandou um retorno para ela da oração dela. E essa jovem falou assim: olha,
A sua voz era como uma voz de um anjo. Que coisa, né? Aconteceu do lado de fora do arraial. Do lado de fora do arraial. As coisas podem até acontecer dentro. Podem até acontecer dentro. Acontecem dentro. Mas a briga boa é lá fora. Jesus viveu lá fora. Jesus se aproximou da religião perto da sua morte já. Poucas vezes ele foi em Jerusalém, algumas festas. Poucas vezes. Viveu lá fora. Nós não podemos nos esconder em placa de igreja. Covardia, covardia. É covardia você chegar na sua casa e falar: ah, mas eu fiquei no seminário. E o almoço de família, para você se aproximar da sua família. Ah, mas em primeiro lugar as coisas de Deus. Mas são as coisas de Deus mesmo. Sua família são as coisas de Deus. Temos que santificar do lado de fora. Do lado de dentro é muito fácil você participar de um culto maravilhoso. Aí você sai até com um sentimento assim: puxa, não queria que acabasse nunca, né? Esse sentimento tá errado. A gente tem que pensar assim: ainda bem que acabou, me fortaleci lá. Agora eu quero ver lá fora. As coisas acontecerem fora. Covardia ficar dentro. Covardia as brigas dentro. Pesadas as brigas dentro. Pesado, a religião é pesada. A briga boa é lá fora. A briga boa é essa experiência que a senhora teve. Aí você fala assim: não, santificação é orar, jejuar. Vai fazer isso que essa senhora fez. Vai fazer isso. Isso é um ato de santificação. Isso é uma pessoa que olha para outra e fala: realmente é santo. Esse é separado. Esse se separou. Agora você vai mostrar o que dentro das quatro paredes? O que você vai mostrar para o seu familiar? Que você deixa as reuniões familiares para ficar lá dentro? E que testemunho que é esse? Quem que vai querer viver a vida que você vive? Quem que vai querer viver a vida que você vive? Ninguém vai querer viver essa vida presa, essa vida religiosa, essa vida cheia de não pode vestir, não pode tocar, não pode fazer, não pode estar perto de pessoa tal, não pode estar perto da reunião tal porque vai ter bebida alcoólica. Covardia. Isso é covardia. Se santifica lá fora primeiro. Faça a obra lá fora. Depois vai para dentro do arraial. Aí sim você ora, aí sim você jejua, aí sim você glorifica a Deus, agradece a Deus. Vamos acabar com isso. Acaba com isso. A sua denominação não é nada se ela fizer você servir Deus dentro dela, se santificar dentro dela. Não serve para nada. Como que as pessoas vão olhar para você? Como que elas vão desejar a sua vida? Como que elas vão desejar a sua vida? Como que elas vão desejar viver igual você vive? Patético. Covarde, medíocre. Queremos ver viver do lado de fora. A briga acontece aonde? A briga boa acontece aonde? Do lado de dentro as brigas são... Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Se você está fazendo ou não fazendo, se você está cumprindo norma ou não está cumprindo, se você está orando nesse horário ou não está orando. Que problema sério para Deus, né? Puxa, que seríssimo problema para Deus. Deus tem mais o que fazer. Nós temos muito mais o que fazer. Do lado de fora. Dentro é consequência. Eu fico preocupado com a minha vida em relação a isso. Tentar com muito estudo e muito conhecimento, tentar conhecer mais e mais e acabar aprisionando Deus dentro daquilo que eu conheço.
acabar colocando limites para a operação de Deus, de dentro daquilo que eu conheço apenas. Solta a operação de Deus na sua vida, solta. Deixa fluir o negócio, aflora o negócio. Dentro é covardia, é muito fácil. Temos que começar a conhecer a multiforme operação de Deus para fora. Aquela situação que você vê assim, a pessoa se transformando. Um religioso de 40 anos, preso dentro do arraial, cheio de normas, pesado. De repente você vê a pessoa sendo liberta, livre. Aquele pássaro que não sabe nem voar direito. Livre. Que milagre que é esse? É o milagre que acontece fora, porque dentro é doentio. Dentro é doentio. Dentro tem que ser resultado, consequência. Se você coloca em primeiro lugar a vida dentro, é doentio. Eu estou vendo muitos milagres de pessoas que passaram a vida inteira dentro, achando que a vida tem que ser dentro, achando que o correto é esse pacote, essa medição, o correto é essa mensuração, o correto é esse fazer, o correto é esse vestir, preso a isso 30, 40 anos. E de repente começa a ouvir uma mensagem, olha, a vida não é assim. Imagina a mente de uma pessoa dessa se abrir. Esse é um milagre, é o maior milagre que existe. Um milagre isso. Jesus libertar a pessoa disso. Olha, você está livre. Você está livre. Vai almoçar com a sua família. Vai na festa da empresa. Vai conversar com fulano na rua. Para conversar com um morador de rua. Faz amizade com ele. Você está livre. Você é livre para vestir, para falar, para pensar, para questionar. Por que aconteceu isso? Por que Deus fez isso? Como assim? Questiona. Abre a sua mente. Quando você questiona dentro do pacote, as pessoas te criticam. Quando você questiona dentro do arraial, as pessoas te criticam, porque tem a forma de sacrifício, é só daquele jeito. Entrar entrar no lugar santo é só daquele jeito. É só com aquele sangue na ponta dos dedos, na cabeça, na testa. É só o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí você começa a questionar, como assim? O negócio está muito parado aqui. O negócio está muito estático aqui. É tudo muito fácil. Ó. É tudo uma liturgia, é tudo muito fácil. E as pessoas vivem assim durante anos. Anos achando que estão servindo a Deus da maneira certa, achando que estão se santificando nesse mosteiro ilusório. A briga é lá fora que começa o negócio. Saiamos a Jesus fora do arraial. Jesus santificou o seu povo com seu sangue fora do arraial. Chega, pede para Deus te libertar disso, acabar com isso. Ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a sua instituição, mas saiba que isso é consequência da sua vida lá e sirva a Deus lá fora mesmo com vontade, com alegria. Com satisfação de estar perto de pessoas pecadoras, com satisfação de conversar com elas, de ouvi-las. Essa satisfação que dá de ouvir as pessoas que estão vivendo de uma forma tão pesada. Você ouve aquilo, você assimila aquilo, você pensa, puxa, como a minha vida lá dentro é rasa, superficial. Olha o sofrimento da pessoa. Lá fica todo mundo mascarando as coisas porque o sangue passou na testa, porque o sangue passou nos dedos, porque o sacrifício foi lá e aí você entra lá no lugar santo, sabe? Prendeu tudo, robotizou tudo. E aí se santificar é muito fácil. Vai para fora para ver como é que é. Vai para fora para ver como é que é. Vai conversar com
viciado em droga para ver como é que é. Vai conversar com um alcoólatra para ver como é que é. Vai conversar com seu familiar depressivo para ver como é que é. Vai conversar com seu familiar que está há 2, 3 anos vivendo uma enfermidade e você, em vez de estar do lado dele, você vai para o culto, você vai para o templo. Vai conversar com pessoas assim, que você deixou de ficar no hospital para ir no culto. Imagina. Que obra de Deus que é essa? Não, vou realizar a obra de Deus. Mentira. Uma farsa. Covardia. Covardia. Vive a vida da pessoa do seu lado. O sofrimento dela. O pó que ela levanta quando ela anda, grudar no seu sapato. Não se esconda atrás de liturgia, de pacote religioso. Jesus circulou tudo. Não quis saber. Não quis saber, não se lavava, comia sem lavar a mão. Um absurdo para a religião. Viva assim, viva livre. Viva liberto dessas coisas. Não se limite. Eu estou falando isso para vocês agora, eu posso estar me limitando a alguma coisa. Eu não quero me limitar a alguma coisa. Não quero. Quero filtrar o que é bom, quero que a consequência seja no culto, no templo, sabe, em toda a administração da igreja, mas que seja a consequência. Isso não é o começo. Não é o começo. Não é o meio e não é o fim. Quem vive isso está cometendo um ato de covardia com as pessoas que estão lá fora. Nós não podemos viver assim. Fica o nosso apelo aqui. Eu acho que foi uma palavra de amor. Eu acho. Não é fácil não, né, gente? É difícil mesmo. Queria confessar para os irmãos que é difícil ouvir uma palavra dessa. É um confronto. Achando que sempre, a vida inteira, que tinha que se viver lá dentro e que lá dentro era a vida. Não é a vida não é lá dentro. A vida, a verdadeira vida abundante, é fora do arraial. Amém? A todos a paz do Senhor.